Então, que eu coloquei, né? Estarei hoje juntamente com a Sandra aqui, para a gente poder fazer esse trabalho dentro da temática que a Nivânia alinhou com vocês trouxeram como demanda, que são estudos direcionados que a gente possa compreender aí os estudantes e entender um pouco mais sobre os estudantes com transtornos de aprendizagem, tá certo? Então, a partir dessa temática, vocês já estão acostumados aqui comigo. No final, eu abro, a gente deixa um tempinho para a gente poder esclarecer dúvidas, mas eu também não me importo que, se durante a apresentação ficar algum ponto, se tiver alguma questão assim que vocês já queiram colocar, eu fico muito à vontade para que vocês possam levantar a mão aqui e que se colocarem, tá certo? Acredito que a maioria já me conhece, então eu sou Luciane Campos, faço parte da equipe da Inclusiva, sou uma pedagoga com uma formação, já com toda uma experiência dentro da educação especial, dentro da educação inclusiva, no atendimento educacional especializado, na gestão de serviços, né, de apoio à criança com deficiência. Então, é desse lugar da escola, dessa trajetória de quem está lá, tanto no atendimento educacional especializado, quanto na escola regular, que eu venho conversar com vocês. E, a partir daí, eu organizei, né, uma apresentação para a gente poder falar dos transtornos de aprendizagem, trazendo aqui informações que são importantes da gente esclarecer. Então, tem alguns conceitos, quando a gente pensa nessa temática dos transtornos de aprendizagem, que a gente precisa esclarecer, e que são essenciais para que a gente possa compreender e saber lidar melhor com esse estudante no dia a dia, lá dentro da escola, lá no contexto da sala de aula, tá certo? Nós temos aí 3 conceitos que precisam ser esclarecidos. Nós temos situações que são situações de dificuldade de aprendizagem, nós temos situações que são de transtorno de aprendizagem, e temos situações que são tidas, que são diagnosticadas como transtornos do neurodesenvolvimento. Adriane levantou a mão? Não? Tá. Então, a gente tem aí situações também que são do transtorno do neurodesenvolvimento, tá? E a gente precisa de ter compreensão, de clareza de quem que é o estudante, e quais são as características, e o que se difere em cada uma dessas 3 situações distintas, tá bom? Transtorno, as dificuldades de aprendizagem. Quando a gente pensa em uma dificuldade de aprendizagem, a gente vai pensar no ponto de vista da aprendizagem. Ela diz respeito ao quê? A questões que são temporárias, que são contextuais. É aquele estudante que está com uma dificuldade. Ele está com uma dificuldade ali em algo pontual, né? Essa dificuldade, ela pode vir em decorrência de uma situação que ele está vivendo, então ele teve um problema, ele teve uma situação em que ele precisou ficar afastado da escola por um período, e aquele conteúdo que foi trabalhado naquele momento ele não viu, né? Mas esse estudante, essas questões, elas não são da ordem neurobiológica, eles não são da ordem de nenhum transtorno, eles dizem respeito especificamente ao conteúdo, à aprendizagem, ou ao ensino que foi, né, que foi ali oferecido naquele momento. Então, os fatores, eles podem ser emocionais, sociais, culturais, daquela família que não vê o estudo como algo que seja importante, então não tem essa valorização ali dentro daquele espaço, tudo isso pode acarretar uma dificuldade de aprendizagem. Tá? O método de alfabetização, a formação que, às vezes, desse professor, que ele não era um professor que tem uma boa prática, por exemplo, na alfabetização, ele não domina bem um determinado componente, e aí a dificuldade de aprendizagem ela pode vir em decorrência de fatores como este, né? Como estes. Elas são, muitas vezes, superáveis. Então, as dificuldades elas são superáveis com apoio adequado, apoio pedagógico adequado, tá certo? Os transtornos, eles são de ordem de questões duradouras, que esse estudante
mesmo com todos, né, que ele se desenvolva, que ele vá ter avanços pedagógicos, o transtorno ele vai continuar existindo. A dificuldade ela deixa de existir a partir do momento que ele se apropria daquele conhecimento, tá certo? Então, a presença de uma dificuldade de aprendizagem, às vezes ele está com uma dificuldade de aprendizagem, não necessariamente vai indicar que esse estudante ele tem um transtorno de aprendizagem, um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá? Estudantes com dificuldades de aprendizagem, ele tem questões que são pontuais, que são temporárias, e aí tem dificuldade de aprendizagem da tabuada. Aprendeu a tabuada, aquela dificuldade passou. Ele nem lembra mais que ele teve aquela dificuldade naquele determinado momento. Está com dificuldade de aprender os números negativos, expressões, fração. Então, está com uma dificuldade ali. Correto, gente? Entendido do que é a dificuldade de aprendizagem? Sim. Entendido? Então, vamos seguir agora. Então, tendo conhecimento, entendendo o que é a dificuldade de aprendizagem, nós vamos pensar nos transtornos de aprendizagem. Então, os transtornos de aprendizagem, eles dizem respeito a uma condição de origem neurológica, que vão afetar especificamente as habilidades da aprendizagem. Aí, quais são as habilidades de aprendizagem que são compreendidas dentro dos transtornos de aprendizagem? São as habilidades de leitura, de escrita e de matemática. Quais são os exemplos? Quais são os transtornos de aprendizagem? Dentro de transtornos de aprendizagem, da leitura, nós temos a dislexia, da escrita, a disgrafia, da matemática, a descalculia. Então, estes são os transtornos de aprendizagem. Eles são persistentes. O estudante, às vezes, com dislexia, por exemplo, ele vai enfrentar uma série de dificuldades nesse processo. Nós vamos esclarecer isso mais para frente, nós vamos conceituar ele mais para frente, tá? Mas ele vai enfrentar essas dificuldades aí na compreensão do texto, né? Muitas vezes, no processo dele de alfabetização, ele vai ter muita dificuldade na compreensão, na questão fonológica, né, para compreender, vai dar conta da leitura, e ele dá conta, ele pode, com todo um suporte, ele vai dar conta, né, e aí ele vai precisar de um suporte, muitas vezes, para além do pedagógico. Também é uma questão assim, importante da gente considerar. E ele, avançando nisso, ele não vai deixar de ter esse transtorno. Uma pessoa que tem dislexia sempre vai ser uma pessoa com dislexia, né? Mas que deu conta, que tem recursos, que deu conta de ter estratégias e conseguir se desenvolver, né? Na leitura, na compreensão, na interpretação, tá certo? Com as estratégias adequadas, com o trabalho adequado, ele se desenvolve, mas ele vai continuar tendo a dislexia, vai continuar tendo o transtorno de aprendizagem. Viram que já difere aí da dificuldade de aprendizagem? Né? Os transtornos são persistentes, e não são resultados de uma má escolarização. Não é porque ele ficou um período sem ir para a escola, porque ele vivia uma situação de luta, ou que ele estava doente, ou que a família precisou mudar, desmotivada, é um menino que não tinha suporte para fazer os deveres e tudo. Ela não advém daí o transtorno de aprendizagem. Ele advém de um transtorno mesmo, de uma questão de ordem neurológica, tá certo? E eles necessitam de intervenções que são intervenções especializadas. Deu para esclarecer? Deu para diferenciar os dois aí? E aí a gente vai partir, então, para o terceiro, que quando a gente pensa em transtornos do neurodesenvolvimento. Dentro de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem aquelas condições que vão afetar esse desenvolvimento cerebral, né? Vão afetar as funções de comunicação, de comportamento, de atenção, de interação social. Então, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem o TEA, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, certo? Vocês já ouviram falar isso, não é? Que o TEA não é uma deficiência, que ele é visto como uma deficiência
para fins de garantia de direitos. Então, ele não é uma deficiência, mas é garantido a ele os mesmos benefícios da deficiência, mas ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Dentro do DSM-5, a deficiência intelectual entra aí dentro de um transtorno do neurodesenvolvimento. O TDAH, ele é um transtorno no neurodesenvolvimento, certo? E é muito importante a gente entender o TDAH e saber que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê? Nem todo transtorno do neurodesenvolvimento vai ter junto dele uma dificuldade de aprendizagem. Nós temos estudantes com quadros de TDAH que não tem nenhuma questão na aprendizagem. Vocês já observaram isso? Ele não tem necessariamente uma dificuldade de aprendizagem. Então, nem toda pessoa com transtorno do neurodesenvolvimento vai ter uma dificuldade de aprendizagem associada, tá? Ana? Boa noite. Realmente, nessa fala sua aí, eu já trabalhei em outras escolas, onde criança que tem, né, o TEA, e era super inteligente. E já trabalhei em outra escola que a criança tinha total dificuldade. Na fala, não falava, e assim, aprendizagem também, né? Então, a menina que era professora de apoio dele, assim, trabalhava muito essa questão da fala, principalmente. Ela trabalhava muito com o som das boquinhas, sabe? Sim, o transtorno do neurodesenvolvimento, então, é por isso, ele é compreendido como essa dificuldade, como esse comprometimento dessas funções, que seria comunicação, comportamento, atenção, interação social. Vamos pensar, uma criança que tem, por que então que tem crianças com TDAH que têm uma dificuldade de aprendizagem? Vamos fazer aqui uma análise. Se eu tenho uma dificuldade de comportamento, de atenção, né? E eu não consigo prestar atenção no que o professor está propondo, no que o professor está trabalhando, na aula que está sendo dada, a realização das atividades, eu deixo tudo sem concluir, eu vou conseguir ter um desenvolvimento como aquele que é dos meus pares, dos meus colegas de turma? Muito possivelmente, mesmo tendo uma boa capacidade cognitiva, eu vou caminhar com o quê? Com dificuldades, tá certo? Mas essa dificuldade, ela não advém do TDAH. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Entendido isso, gente? Entendido, obrigado, viu? Nada. Então, a gente tem aí também, dentro dos transtornos do desenvolvimento, transtorno da comunicação, transtorno da coordenação, o transtorno opositor desafiador, tá? E nem todos os indivíduos com esse transtorno do neurodesenvolvimento, eles vão apresentar transtornos ou dificuldades de aprendizagem. Né? Isso aqui eu já coloquei também para a gente. Quando a gente pega lá o DSM-5, eu trouxe aqui só para poder ilustrar, a gente tem aqui, ó, dentro do DSM-5, quais são os transtornos do neurodesenvolvimento? E ele coloca a deficiência intelectual, os transtornos de comunicação, transtorno do espectro do autismo, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e ele ainda vem, depois eu vou trabalhar isso aqui mais detalhado com vocês, ele vem pegando o transtorno de déficit de atenção com hiperatividades e os tipos dentro desse transtorno. Não é toda criança com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade que tem o mesmo tipo de comportamento, não, né? A gente tem também dentro aí os transtornos motores, os transtornos de tique e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, isso aqui está lá, né? Esse diagnóstico, ele vem todo fundamentado a partir de quê? A partir do que está instituído lá no DSM-5, que vem trazendo todas as características. Então, é a partir, né, dessa análise dos critérios, daquilo que está estabelecido lá como critério, como indicador, que é analisado e se chega a esse diagnóstico. Então,
uma análise muito cautelosa, com parâmetros muito instituídos e muito estabelecidos de forma padronizada, esses parâmetros. Então, todo médico, quando ele chega a um diagnóstico desse, ele precisou de vários elementos, né? Por isso da importância daquela avaliação, que eu faço pergunta para as famílias, e uma criança não é uma criança com TDAH, ou com deficiência intelectual, ou com autismo. Por quê? Porque ele se comporta assim em lugar X? Não, é porque ele se comporta assim em vários lugares. Então, por isso que é importante. Caminham muito para a gente um questionário, para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder preencher e esclarecer ali qual que é a nossa impressão, o que o professor vê, quando tem mais de um professor, o que mais de um professor observa, o que a família observa. Um outro lugar ali que ele convive, que ele participa, também está observando. A partir de todos esses elementos, de todas essas considerações, é que se chega a um diagnóstico. Tá certo, gente? Certinho. Alguma questão que vocês querem colocar aí nesse primeiro momento? Posso seguir? Pode seguir. Partindo, então, desse esclarecimento que nós temos aí, quando a gente pensa em transtornos de aprendizagem, de dificuldades de aprendizagem, transtorno no neurodesenvolvimento, só para poder consolidar isso que a gente viu. A dificuldade de aprendizagem, ela é de origem contextual. O transtorno de aprendizagem, de origem neurológica, pode ser genética também. E o do neurodesenvolvimento, de origem neurobiológica, certo? Principais características aí da dificuldade. Ela tem, os obstáculos, eles são temporários, eles são superáveis, a partir de quê? A partir de uma intervenção pedagógica. Então, dificuldade de aprendizagem, intervenção pedagógica. Quando a gente pensa em transtornos de aprendizagem, ela é uma dificuldade específica e ela está direcionada à leitura, escrita e matemática. Já os transtornos do neurodesenvolvimento, ele vai ter um comprometimento na parte da cognição, na parte social, na parte motora. A dificuldade de aprendizagem, ela é transitória, desenvolveu, não tem mais dificuldade de aprendizagem, não é mais uma pessoa com dificuldade de aprendizagem. Já os casos de transtorno de aprendizagem, transtorno do neurodesenvolvimento, ele é permanente. Eu posso superar aquela dificuldade, mas ainda assim ele vai ter o transtorno, tá certo? Os impactos na aprendizagem. Na dificuldade de aprendizagem, esse impacto ele pode ser parcial, ele pode ser reversível. Agora, se ele não tiver uma atenção, um cuidado, todo um trabalho, ele pode ter ali comprometimentos bem acentuados. E a gente sabe disso, né? Os transtornos, o impacto no transtorno de aprendizagem é um impacto direto. Na matemática, ele tem uma dificuldade ali, uma descalculia, então ele vai ter dificuldade com os cálculos, vai ter dificuldade na memorização, no reconhecimento dos números. Então, vai ter um impacto direto, e a gente vai precisar de pensar em diversos recursos, diversas estratégias, um trabalho bem direcionado, né? É direto, é significativo, que precisa de intervenções bastante substanciais. E o transtorno, ele pode ter impacto direto ou indireto. Pode ser que ele não tenha. O impacto indireto aqui seria no sentido: por que ele teve uma dificuldade na aprendizagem? Não é porque ele é TDAH, mas por quê? Por causa do comportamento dele. Né? Então, o impacto nessa aprendizagem dele vai ser um impacto indireto. Compreenderam? Não é por causa do transtorno, mas da forma como ele se posiciona, como ele lida com as atividades, com o tempo que ele dá conta de ficar em cada uma delas. Tá certo?
Apoio necessário, eu já falei, na dificuldade de aprendizagem é um apoio pedagógico adaptado, uma atenção ali pedagógica. No transtorno de aprendizagem, uma intervenção especializada, precisa muitas vezes de uma adaptação pedagógica para esse estudante, vou pensar uma criança com dislexia, uma criança com descalculia, na descalculia vou precisar de material concreto, vou precisar de um suporte de material adaptado diferenciado. Na dislexia, às vezes eu preciso, em alguns momentos, de alguém para fazer a leitura para ele, vou permitir que ele faça, que ele dê essa resposta oral. Então, a gente vai pensando aí, além de uma intervenção especializada, ele precisa também de uma adaptação pedagógica para poder atender aquela dificuldade que ele está naquele momento. O transtorno do neurodesenvolvimento, muitas vezes eu preciso de um apoio multidisciplinar, isso que a Ana tinha colocado. Às vezes ele vai precisar de um fonoaudiólogo, porque ele tem uma grande dificuldade de desenvolvimento da fala, da comunicação, da linguagem, né? Vamos ver aí que ordem que está. Uma dificuldade na integração sensorial, nessa questão aí do controle inibitório. Então, ele precisa de uma equipe multidisciplinar trabalhando nas relações dele com as regras, né, com o que pode e o que não pode, com a rotina. E aí a gente vai precisar desse suporte dessa equipe multidisciplinar. Não é apenas uma estratégia metodológica diferente, ele precisa de algo mais que isso, tá certo? E certamente ele também vai precisar de uma adaptação pedagógica aí, caso ele tenha aí um comprometimento nessa questão da aprendizagem, né? Essa criança, esse estudante aí dentro de um quadro de transtorno do neurodesenvolvimento. Compreendido, gente? Essa parte? Sim, com certeza. Bem esclarecido. Então, tá certo. Dentro dos transtornos de aprendizagem, né, dentro do que vocês me pediram para hoje, a Nivânia me falou, Lu, o grupo pediu que eles gostariam de trabalhar um pouquinho, de compreender um pouco melhor sobre a dislexia, sobre o TDAH e sobre o transtorno opositor desafiador. Foi esse pedido? Então, eu trouxe também a descalculia. Achei interessante colocar a descalculia aqui. Então, dislexia e descalculia, elas estarão ali dentro de onde? Dos transtornos de aprendizagem. O TDAH e o transtorno opositor desafiador, eles vão aparecer ali dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. Correto? Correto. Então, vamos lá. O que é a dislexia, né? A dislexia, ele é um transtorno específico, então dislexia não é só uma dificuldade de aprender a ler e a escrever, ela é um transtorno de aprendizagem. E esse transtorno, ele é específico, ele vai afetar diretamente a leitura, tá? A dificuldade dele no reconhecimento de palavras, a decodificação, a ortografia dele, tudo isso pode ser comprometido, né, nos casos da dislexia. E quando a gente pega lá o que está posto pela Associação Brasileira de Dislexia, ele vai falar que isso pode resultar de um déficit no componente fonológico da linguagem desse estudante. Por isso que é muito importante um acompanhamento especializado, para ajudar que ele tenha compreensão, essa parte fonológica, né? É preciso muito, é muito indicado o acompanhamento de um fonoaudiólogo nesse tipo de caso, tá certo? Ana? Eu acho muito importante, você está falando da dislexia, porque às vezes os pais não entendem, às vezes, que o professor, o profissional, né? Não só os professores regentes, mas também os professores de apoio. A dislexia tem cura? Não, ela não tem cura, mas ela pode ser tratada. Sim. Porque a assim, criança, ela vive a dislexia, porque eu tenho um sobrinho que tem um filho que tem dislexia. Ele vive no mundo dele. Ele cria as coisas, mas não da forma, é no tempo dele. Ele consegue, assim, ele não consegue juntar as letras para formar uma palavra. Mas na mente dele, ele imagina várias coisas, só que o pai e a mãe não têm aceitação. a gente tem que pensar o seguinte: uma pessoa com dislexia, com um bom suporte, com um bom trabalho, ele vai conseguir se desenvolver, tá certo?
Dislexia, você não vai conseguir diagnosticar uma criança ainda sem ter passado pelo processo de alfabetização como uma criança com dislexia. Então, o diagnóstico diferencial, ele precisa de um tempo para se fechar, certo? Agora, uma criança com dislexia, ela tem boa compreensão. Ela não dá conta de quê? Ela não dá conta do código, da leitura e da leitura ali. Né? Então, ele vai ter uma dificuldade na decodificação, é nesse código. E se você lê, se você conta a história para ele vai conseguir ter compreensão, ele vai interpretar, ele vai te dar as respostas de forma assertiva. E ele vai também estabelecendo com o trabalho que é realizando com ele, que é sendo realizado com ele vai conseguindo se apropriar. Uma criança com dislexia se alfabetiza? Hein, gente? Sim. Sim, ela pode não alfabetizar no mesmo tempo que os demais, mas ele vai conseguir no tempo dele se alfabetizar. A leitura para ele, às vezes ele vai ler, então ele vai precisar de ler mais de uma vez para que ele consiga compreender aquilo que ele mesmo leu. Às vezes, quando eu faço a leitura, ele já no primeiro momento ele compreende. Quando ele mesmo faz a leitura e ele tem mais dificuldade para compreender, como que ele vai desenvolver essa habilidade? Ele vai desenvolver essa habilidade a partir do momento em que ele vai exercitando ela. Então, uma criança com dislexia, ela também precisa de ler, ela precisa de ter a oportunidade de estar ali e de ter acesso às atividades. Né? O leitor é uma estratégia indicada que pode ser um suporte muito adequado? Mas eu preciso também pensar em outras estratégias, como, por exemplo, eu vou dar um texto menor, eu vou permitir que ele faça uma leitura de uma parte do texto, uma compreensão apoiada dessa leitura que ele fez, né? Para quê? Porque se eu ficar o tempo inteiro dando o suporte de ler para ele, de ter o leitor para ele, e muitas vezes chega essa indicação para a gente, não chega? Chega. De ter um leitor, de disponibilizar um leitor. Como que ele vai conseguir, né, desenvolver essa competência? Então, isso precisa ser trabalhado. A gente precisa, dentro dos transtornos de aprendizagem, é muito comum chegar para a gente, tanto dos transtornos de aprendizagem quanto do transtorno do neurodesenvolvimento, uma prescrição médica do tipo: ele precisa de um profissional de apoio, ele precisa de alguém para ler para ele precisa de fazer atividade numa sala separada, né, sem barulho. E aí a gente tem que avaliar isso. Essa atividade é para ser feita em um outro espaço? Ou eu vou ajudando ele, aos poucos, a criar recursos para dar conta de fazer o mais próximo possível junto dos pares? Compreendem isso? Sim. Então, de repente, vou dar mais tempo para fazer atividade. Tem horas que eu vou precisar dar mais tempo, mas tem momentos em que eu posso dar mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas e ele não vai concluir. Uma criança com TDAH. Já pararam para pensar isso? Então, eu tenho que, às vezes, pensar em reduzir o número de questões. Né? Ele vai conseguir manter o foco por tanto tempo assim? Né? Então, a gente tem que ir avaliando o que é o mais indicado. Eu estou diante de uma criança pequena, né? Eu estou diante de uma criança que já está lá com 9, com 10 anos, que é o que até onde vocês vão na rede, não é isso? Vocês têm até o 5º ano? Na rede municipal? Né, Fabrícia? Isso, berçário até 5º ano. Até o 5º ano. Então, vocês lidam com esses estudantes. É muito diferente a forma que a gente faz uma intervenção com uma criança lá na educação infantil, com 4, 5 anos, que está iniciando a ficar nas atividades. O tempo dela para atividade, o seu tempo que ele consegue permanecer numa atividade, é diferente de uma criança ali com 10 anos. Né? Uma criança com 10 anos, eu já consigo propor algo mais estruturado, né? Esperar dele um tempo a mais nessa atividade. Então, que ele ajudá-lo a aprender a lidar com essa atividade.
tá certo? Vou seguir aqui para a gente poder passar um pouquinho por todos. Desde a pré-escola, eu já começo a perceber algumas características nessa criança que trazem para mim indicadores, né, que ele tem. Ele tem dificuldade para aprender música, para aprender rima, né? Ele tem dificuldade, uma criança com dislexia, com peças de encaixe, porque a ordem, a posição das letras dá conta delas, isso para ele deixa ele muito confuso, né? Pouco interesse por material impresso, ele dispersa com facilidade. Criança com dislexia também se dispersa com facilidade. Dificuldade para manter foco, para manter atenção. Atraso no desenvolvimento dessa linguagem, da fala dele. No ensino fundamental já percebo essas coisas e mais algumas. Eu percebo um vocabulário pobre, dificuldade de fazer cópia do caderno, do livro, do quadro. Então, ele tem essas dificuldades, dificuldade na coordenação motora, para dançar. Então, na coordenação motora fina e da ampla, né? Uma falta de organização para cumprir metas. É uma criança que fica com muitas dificuldades. Você percebe que é mais do que uma dificuldade para poder aprender a ler e escrever. Ele tem dificuldades de uma ordem mais ampliada aí, né? Dificuldade para compreender direita e esquerda também é muito presente na criança com dislexia. Na leitura, uma leitura lenta, imprecisa, com omissão de letras, com troca de letras, dificuldade para compreender o que ele mesmo leu, né? Problemas nessa ortografia, nessa escrita. Então, todas essas são características presentes no quadro da dislexia. E em que isso vai impactar? Vai impactar em quê? Num baixo rendimento nas atividades que exigem leitura, frustração, baixa autoestima. Então, se a gente não tiver, né, uma atenção, um respeito, um cuidado, tá com esse estudante sempre estimulando para que ele consiga vivenciar momentos, atividades em que ele consiga ver sucesso, ele pode se negar, né, ele pode começar a ficar totalmente desmotivado, sem participação, né, porque ele não vê motivo para isso, dificuldade para acompanhar o ritmo da turma. E em termos de estratégias pedagógicas, o que eu posso pensar para ajudar esse estudante? Textos adaptados, aquilo que eu coloquei, textos mais curtos, com imagens, para ajudar ele a compreender isso que ele leu. Então, os meninos estão fazendo a leitura do texto, então vão fazer a leitura do texto em voz alta, que ele também possa perceber o que foi lido, e aí ele vai compreender, né? A leitura em voz alta, tanto pelos pares quanto com o professor, são estratégias que podem ajudá-lo. Essa valorização dessa produção oral dele, né, da capacidade, porque são meninos, muitas vezes, que têm posicionamento, que conseguem compreender, que dão conta das coisas, né? As avaliações, a gente precisa pensar elas de forma adaptada, às vezes um tempo extra, e aí quando a gente pensa nesse tempo extra, considere isso que eu falei, o tempo extra é um tempo dentro daquilo que for saudável, considerando a faixa etária que ele está, considerando o envolvimento dele, porque não é por uma questão de tempo que ele faz ou deixa de fazer, tá certo? Então isso precisa ser avaliado. Como é que eu avalio isso? A partir do que eu conheço dele. Então, vocês conhecendo o estudante, vocês vão avaliar. Se esse tempo a mais, tendo esse tempo a mais, o resultado dele foi melhor, então faz sentido eu dar esse tempo a mais. Não, a gente oportunizou um tempo a mais e ainda assim, o resultado dele não mudou, né? Então, talvez eu vou tentar da próxima vez reduzir o número de questões, pensar em outras estratégias, tá? Orientações, indicações padrões, na maioria das vezes, elas precisam ser testadas para a gente ver se naquele caso funciona ou não, tá certo? O ensino sistemático da questão da consciência fonológica para que ele consiga perceber esse som. Priscila pediu para falar e a Ana. Priscila, levantou a mão? Gente, eu vou seguir. Desculpa, foi sem querer, tá bom?
Vou seguir aqui, senão a gente não faz. A descalculia, que vocês não me pediram, mas eu trouxe aqui bem brevemente. Então, a descalculia, essa questão bem específica desse estudante com as questões dos conceitos matemáticos, conceitos numéricos, a compreensão de número, de quantidade para esse estudante é muito difícil. Então, ele não é um menino só que ele tem dificuldade com matemática. Ele tem uma dificuldade que tem algo que é muito para além. Compreensão dos símbolos numéricos, das operações, os sinais numéricos, o que é mais, o que é menos, para ele é muito difícil. Dificuldade frequente com cálculos simples, né? O que seria simples, para ele é muito complicado, em compreender sequência, em compreender medidas, noções espaciais. Então, tudo isso já é indicador de uma criança que tem mais do que uma dificuldade de memorização da tabuada, dificuldade nas 4 operações. Isso pode ser o quê? Algo que vem aí da ordem da descalculia. Muitas crianças caminham pelo processo de escolarização com muita dificuldade, finaliza o ensino fundamental, o ensino médio, e é uma criança com um sujeito, né? Aí já é um sujeito, já um adolescente, um adulto, com dislexia, não foi identificado, se não foi diagnosticado, né? E aí ele vai sempre passando por aquela dificuldade ali na questão da matemática. Os impactos, um baixo rendimento em matemática, que ele caminha sempre com muita dificuldade na matemática, ele evita atividades que envolvem número, qualquer coisa. Aí, às vezes, quando ele vai pensar numa profissão, não tem alguma profissão que eu não preciso pensar em números, né? Tem, porque às vezes ele foi dando conta, ele foi criando estratégias, ele deu conta de passar por aquilo, mas ele não pensa matematicamente, para ele a dificuldade dele é muito grande. Múltiplas etapas na resolução de um problema deixa ele totalmente confuso, com muita dificuldade. E o que eu poderia pensar, né, quando eu vejo que eu estou com um estudante assim? Preciso encaminhar ele para uma avaliação. Lembra que eu disse que estudantes com transtornos de aprendizagem, eles precisam mais do que uma intervenção pedagógica, ele precisa de um suporte especializado, né? Então, mas pedagogicamente, o que eu posso fazer por esse estudante? Eu posso pensar em materiais concretos, com jogos matemáticos, com apoio visual, gráfico, tabela, esquemas, repetição e variações em diversos contextos, evitar cobrança excessiva, de ficar deixando esse menino muito em evidência, dar um suporte mais próximo para ele, humanizar esse processo, compreender, acolher esse estudante, né? É diferente de um menino que não tem um compromisso com a atividade, ele tenta, ele se esforça, mas ele não está conseguindo. E eu foco na compreensão do raciocínio, não apenas nesse acerto. Então, ele está compreendendo, estou conseguindo entender que ele compreendeu, mas ele ainda não deu conta de acertar. Vamos valorizar esse processo dele, esse raciocínio lógico, essa compreensão dele com relação à matemática, isso é muito importante. Tá certo? Alguma dúvida aí? Podemos seguir e pensar aqui no TDAH? O que seria o TDAH? Aqui, deixa eu só falar uma coisa. Sim. Eu acho importante, quem puder, que quando eu fiz o magistério, antes de eu entrar para a faculdade, fazer pedagogia, eu assisti um filme muito bonito, que chama Como uma Estrela na Terra. É um filme de um professor, né, que o pai não queria, né, dava atenção. Esse filme, você chora ele o tempo inteiro, porque o menino, ele faz o melhor desenho, e a mulher vem de longe, ela é uma artista muito famosa, e ele ganha o prêmio. Sim, é um filme lindo mesmo. Depois a gente deixa o nome dele aqui para o pessoal aqui na legenda aqui, no chat aqui, para, né, a gente poder ficar de sugestão. Porque ajuda, entendeu? Eu acho assim, porque às vezes a gente não nasce sabendo, né? Então, assim, a gente tem que sempre estar procurando aprendizagem. Igual essa live de hoje é uma grande aprendizagem para a gente. Sim. Né? Porque a gente tira as dúvidas, a gente pode perguntar, e vocês estão falando coisas que a gente está aprendendo e pode passar para frente. E a ideia é essa, a gente pensar em coisas que vocês estão vivendo lá no dia a dia da sala de aula.
né? E a gente certeza. pensar juntos aí como é que a gente pode fazer. Vamos pensar, então, os casos, que são muitos, né? Dos estudantes com TDAH. O TDAH, né, quando a gente pensa lá, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento, e dentro do TDAH nós temos características que são desatenção, impulsividade e ou hiperatividade, com prejuízos funcionais em diferentes contextos, aquilo que eu tinha dito há mais tempo. Então, ele não é agitado não é só na escola, ele não é agitado só em casa, né? Ele tem esse prejuízo funcional, desse funcionamento dele, um funcionamento impulsivo, desatento ou hiperativo, em diversos contextos, tá certo? De acordo com o CID-11, ele vai desmembrar a questão do TDAH em tipos. A gente vai ver lá que a gente tem o tipo impulsivo, né? Desatento, e hiperativo, desatento e o combinado. Então, as principais características do TDAH tá nessa ordem, de desatenção, hiperatividade e impulsividade. É a hora que a gente fala muito assim, gente, mas ele tem um diagnóstico de TDAH? Do TDAH, mas ele é quieto, um menino que pouco participa, que pouco interage, que fica lá no canto dele, né? Mas às vezes ele é um estudante com TDAH do tipo desatento, certo? E muitas das vezes o TDAH que tem um diagnóstico mais rápido é aquele estudante que tem o TDAH do tipo impulsivo, né, do hiperativo. Por quê? Porque ele tem uma grande agitação. Então, esse daí, o diagnóstico, muitas das vezes, ele acontece de forma mais rápida do que o TDAH do tipo desatento. Concordam? O que é característica, o que é predominante no TDAH do tipo desatento? O TDAH do tipo desatento, muitas das vezes, ele é aquela criança, né, aquele estudante com dificuldade de concentrar, de organizar as atividades, de seguir instruções. As tarefas, muitas das vezes, elas estão inacabadas. Ele tem uma distração muito grande, esquece as tarefas, ele tem dificuldade de observar, de absorver detalhes. E aí a gente fica pensando, esse menino ele não tem compromisso com as coisas, ele é um menino que não tem responsabilidade, né, com as atividades da escola, ele não interessa, ele não esforça para fazer as coisas, ele não está fazendo dever em casa, então ele não tem suporte da família. E, às vezes, a gente espera dele que ele dê conta disso, então fica parecendo que ele tem, né, que ele não faz porque ele não quer. E o TDAH não é somente uma questão de querer. Eu quero prestar mais atenção, eu quero cumprir, dar conta de me organizar melhor, né? Ele tem o quê? É um quadro de um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando a gente entende isso, a gente consegue perceber que o quê? Que a formação dele, que o funcionamento dele tem um comprometimento. Tem algo aí para mais. É muito, assim, é muito angustiante enquanto pedagoga. Às vezes a gente se depara eu me deparei com uma adolescente. Ela recebeu o diagnóstico de TDAH do tipo desatento, ela já estava no 9º ano. E aí ela falava comigo assim, Lu, até então eu achava que eu era burra. Eu achava que eu era burra, sabe por quê? Eu ia para casa, eu tentava, eu ficava o dia inteiro estudando, desde pequena eu ficava estudando e eu não conseguia aprender. E eu via meus colegas que às vezes nem copiava tudo aqui na sala e na hora da prova ia muito bem. Eu tentava, eu me esforçava, mas eu dava conta somente da média, dava conta de aprender muito pouco. Eu sempre tive muita dificuldade. Agora eu entendo o que é, porque não era só eu querer, não era só eu esforçar. Eu tenho realmente um comprometimento.
né? Então, quando a pessoa percebe isso, quando ela acolhe isso, e as estratégias elas são direcionadas, em alguns casos é necessário até o uso de medicação, essa situação ela muda de figura. Sai de um lugar do querer, né, de ser um estudante que está fazendo ou não, que está querendo ou não, e começa a ser entendido que ele precisa de um suporte, de algo diferenciado. Concordam comigo, gente? Vocês estão entendendo o que é essa análise que a gente precisa fazer? Né? É a mesma coisa de um estudante TDAH com prevalência da hiperatividade, do tipo hiperativo. É uma inquietude muito grande, né? Uma agitação muito grande, aquele menino que às vezes fala muito, não sabe a hora de manter silêncio, ele precipita para falar, ele dá a opinião dele em todo momento, ele não dá conta de parar, às vezes ele não dá conta de ouvir o colega falando, não ouve o professor. Ele tem dificuldade de engajar nas atividades, ele fica sempre movimentando, fazendo barulho, batendo as coisas, querendo sair da sala, né? Muita impaciência, ele age, quando você vê que não, tem alguém falando uma coisa, ele já foi lá e já fez, né? Dificuldade para ouvir as coisas, para chegar ao fim, intromete nas conversas alheias e a questão da autorregulação para ele é muito difícil. Então, é um estudante que precisa de muito suporte. A gente precisa de estar direcionando, de trazer para ele um direcionamento bem específico. E quando a gente está no tipo combinado, o tipo combinado, o que é? São estudantes que têm característica das duas ordens. Ele tem características da desatenção e tem característica dessa agitação para mais. Então, muita inquietação, muita ansiedade, mexe mão, mexe pé, faz barulho, tem dificuldade de manter sentado, monopoliza a conversa, não percebe o impacto da fala dele, né? Todas essas dificuldades aí, elas estarão presentes no tipo combinado, tá certo? Muitas vezes ele tem muitas ideias, ele tem ideias assim legais, ele participa, ele fala e tudo, mas ele não conclui aquilo, ele não acaba, ele deixa tudo. E aí todo mundo já fala assim: não, falou que vai trazer isso, que vai fazer, ele não vai fazer, não. Ninguém acredita nele, né? Então, ele precisa de quê? Ele precisa de muito suporte para ele conseguir concluir. O impacto na aprendizagem. Então, lembra que a gente falou que nem toda pessoa com transtornos de neurodesenvolvimento vão ter dificuldade de aprendizagem, mas como ele não participa, como ele não conclui as coisas, quando ele não consegue parar para ouvir, ele pode ter muitos erros por descuido, esquecer as coisas, e as instruções, ele compreendê-las só a uma parte, né? Dificuldade para completar uma tarefa. E que tipo de coisa que eu posso fazer para poder ajudar esse estudante? Vou dividir tarefas maiores em menores, para que ele possa sentir o que é concluir uma tarefa. Concluiu? Agora vamos seguir para a segunda parte, né? Dar feedbacks imediato e positivo para ele: olha, isso foi ótimo, você conseguiu, né? Utilizar cronogramas com pistas visuais sobre o que ele tem para fazer, né? Permitir pequenas pausas, porque às vezes ele vai precisar, então antes dele ficar muito agitado, a gente já determina essas pausas. Pensar em lugares estratégicos. E muitas vezes, aí fala: não, deixa ele lá mais para trás, eu não dou conta dele aqui perto de mim, não. Mas o lugar dele, ele precisa estar mais próximo, para que eu possa ir o quê? Sinalizando. Eu preciso de marcar para ele a todo momento isso, né? A hora. Eu me lembro, eu tive um aluno na educação infantil, já com quadro de TDAH, e às vezes eu queria trazer algo novo para a turminha, eu chamava ele e falava assim: agora hoje você vai ser meu ajudante, vamos ficar aqui na frente comigo. Aí ele falava assim: mas eu vou ficar aqui em pé com você? Um pouco aqui, vamos ficar aqui comigo, você vai me ajudar. Então eu colocava ele ali, daria um pouco. Aí ele falava assim: agora eu já consigo sentar. Então, senta lá. E aí, de vez em quando, eu chamava para ele poder ficar lá comigo para me ajudar. Porque, senão, ele ficava na carteira, ele descia, e ele mexia, e ele fazia barulho, e aí eu não conseguia
eu não consigo, vou desligar os microfones aqui, que eu estou vendo que está ligado, tá? Eu não conseguia fazer as orientações e trazer as orientações muitas vezes para a turma. Então, eu trazia ele para junto comigo, ele levantava, ele se mexia, aí ele já se organizava de novo e eu ia falando com ele. Agora tá mais difícil para você, não tá? Você está um pouco agitado, não é? Aí ele falava, é mesmo, professora. E aí ele ia tomando consciência daquilo que está acontecendo. Pessoas com TDAH, muitas vezes, eles não têm consciência do que está acontecendo com ele. Ele não dá conta de controlar isso. Não é uma questão de querer. Simplesmente eu quero fazer silêncio, eu quero ficar calmo, eu quero ficar tranquilo. Ele não consegue. Então, muitas vezes, ele nem percebe que isso está acontecendo. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, uma reflexão para a gente pensar. O trabalho dentro das funções executivas, ele é um trabalho muito importante da gente realizar, né, dentro da escola. E quando a gente pensa que a gente tem estudantes com TDAH, esse trabalho das funções executivas, para ajudá-los na questão da autorregulação, ele é muito importante. Então, os jogos, a hora de falar, a sua vez, esperar a vez do outro, e trabalhar isso de forma lúdica, desde lá da educação infantil, isso é fundamental. Por quê? Ele tem essa dificuldade? Tem. Ele vai continuar sempre sendo uma pessoa com TDAH? Vai, mas ele pode ter o quê? Estratégias, ele pode conseguir ter autocontrole, né? Ele ter um controle, ter consciência do que está fazendo e conseguir se organizar melhor, tá? Sem que isso traga para ele um prejuízo, certo? Então, a gente pensar em estratégias do tipo, né? Controle inibitório para ele é uma coisa muito difícil. Conseguir esperar a sua vez, saber que agora ele precisa concluir, que ele não tem que dar a opinião dele naquele momento. Então, dar conta desse desenvolvimento desse controle inibitório, de saber se é adequado ou não isso nesse determinado espaço, que eu tenho que ter respeito enquanto a pessoa está falando, tem que ouvir. Tem gente que é adulto que desliga o telefone na metade da conversa. Né? Ele já entendeu o que você quer com ele, né? Ele não dá conta de esperar você terminar de falar, não, desliga o telefone na metade. Então, o que é isso? Você desligou na minha cara? Né? Não, mas é porque eu já sei o que você quer, eu já estou aqui resolvendo para você. Né? Ele não dá conta disso. Então, precisa de ser pontuado para que ele consiga perceber e comece a se organizar para dar conta disso. Então, direcionar comportamentos e metas, ter uma organização, saber organizar ali, avaliar a eficiência e a adequação desses comportamentos. Tem coisas que são muito positivas dessa pessoa que tem uma agitação para mais, ele tem um potencial. Ele tem algo que é diferenciado, tem valor nessa agitação dele, mas tem pontos que precisam ser melhorados, né? Eu tenho que pensar, o que é mais eficaz? Dar um tempo a mais é mais eficaz do que eu diminuir o número de questões? Do que eu deixá-lo fazer essa avaliação lá na biblioteca? Vai ser mais eficaz do que se ele fizer aqui e eu estar perto dele, direcionando para ele. Agora é esta. Finalizou? Não finalizou ainda não. Então, você não concluiu ela, passa para a próxima. Agora que você concluiu, beleza, agora pode ir para a próxima. O que vai ser mais eficaz? Qual que é a estratégia que vai ser mais eficaz? Certo? A gente poder pensar quais são as que vão funcionar melhor com esse estudante. Conseguir resolver problemas imediatos, né? E pensar isso a médio e longo prazo, tá certo? Já o quadro aí, nós estamos finalizando, né? O transtorno opositor desafiador são os estudantes que têm um padrão persistente, gente, de um comportamento desafiador, né? Ele tende a desobedecer, a ser hostil com o outro. Então, isso daí é algo que precisa de um suporte
de profissionais, né, de uma equipe multidisciplinar muito capacitada para poder ajudar esse sujeito nessa organização. E ele não vai fazer isso, não é só lá dentro da escola, não. Uma criança que tem uma postura de opor, de desafiar, isso vai aparecer em outros contextos também. Né? Diante da figura de autoridade, ele faz isso. Então, ele recusa constantemente em obedecer regras, ele desafia. Quanto mais você falar, quanto mais você der ordem, mais isso vai, né, isso vai surgir na postura dele. Comportamentos provocadores, desafiadores, e aí a gente tem que saber o quê? Como é que a gente vai mediar, como é que eu vou lidar com isso? Porque conforme o meu comportamento, eu vou fazer isso ficar mais evidente. Então, mais desafiador ainda ele vai ficar, tá certo? Ele tem muita tendência a confrontar, a se irritar com muita facilidade, tanto com o adulto quanto com o colega, certo? Que impacto que isso traz para a aprendizagem? Normalmente, ele não cumpre porque a gente deu uma orientação de como é que queria ser feito, ele vai fazer da forma dele. Relação difícil com o colega, com o professor, dificuldade de seguir rotina, de saber esperar a hora, a regra, o que é o dia de uma coisa, o dia de outra, o que pode, o que não pode dentro da escola, né? Estratégias pedagógicas, o que a gente precisa? Primeiro, a gente tem que ter uma clareza muito grande, compreender isso muito bem e saber lidar com isso. Então, tenho que entender que não é uma questão dele comigo, que não é uma coisa direcionada à minha pessoa, que é algo do funcionamento dele, né? E que a minha postura diante disto, ela é uma postura que pode contribuir para que ele fique melhor, certo? Então, eu não vou entrar em embate com ele, né? Ele tem o transtorno opositor desafiador, eu não. Então, eu tenho que manter o meu lugar, eu não vou entrar numa discussão com ele, sabendo isso. É diferente de um menino que fala, não, olha aqui, o que está acontecendo? Não é assim que você fala comigo, não é gritando e tal. O menino com transtorno opositor desafiador, se ele começa, quanto mais eu ficar ali em cima querendo que ele para, mais ele vai se desorganizar, mais ele vai opor. Então, eu tenho que ter com antecedência o quê? Regras muito esclarecidas. Então, nem sou eu que estou falando que não pode. Já existe uma regra. E a regra já está estabelecida desde antes. Então, aquilo não pode voltar para mim, porque senão eu vou criar um desgaste muito grande, e aquilo vai virar uma situação muito desconfortável a todo momento dentro do contexto da sala de aula. Então, clareza e consistência nas regras e nas consequências, isso vale para todo. Ele vai ter muita dificuldade com isso, mas não sou eu que estou dizendo, é algo que já está estabelecido, que já foi dito, que já está posto, né, e que vai ser consultado ali naquele momento. Um vínculo positivo e seguro. Nos momentos em que tiver, e que isso estiver tranquilo, que estiver bem, eu tenho que estabelecer esses momentos, porque se eu tenho um vínculo bom com ele, nesse momento de desorganização, isso não vai se afetar. Né? Então, é difícil, gente, é muito difícil lidar com o estudante com transtorno opositor desafiador, mas estabelecer um vínculo com ele, um vínculo positivo e seguro, é um caminho, assim, que traz uma possibilidade muito grande. O reforço positivo do comportamento adequado, então, enxergar isso, o que é adequado, e dar luz para isso que é adequado. Não quer dizer que eu vou passar a mão por cima daquele que é inadequado, não. Mas eu priorizar, eu trabalhar, eu enfatizar o comportamento adequado, que muitas das vezes a gente fica ali tão sufocado, tão incomodado com aquela situação, que de minuto em minuto, o que me vem à cabeça são todos os comportamentos inadequados. Fica até difícil de encontrar algo que foi positivo. Então, o que ele fez de positivo? Hoje ele pegou o caderno de matemática, você trouxe o caderno e você fez uma atividade de matemática, olha que bacana. Então, aconteceram muitas coisas que foram complicadas durante o dia, mas eu vou tentar dar para ele um feedback de algumas coisas que foram positivas, né? De valorizar isso que foi adequado, para que isso se torne cada vez mais possível para ele, e que ele sinta, né, que ele se organize para isso. Evitar confrontos diretos, usar essa mediação, essa escuta ativa, ter outras pessoas que possam
te ajudar, né? O professor, que é um professor de um estudante dentro do quadro de transtorno opositor desafiador, ele fica muito desgastado. Então, a equipe da escola, ela precisa dar um suporte para que esse professor não fique ali nesse embate o tempo inteiro, porque ele vai chegando a um ponto que ele se desgasta muito nessa relação, tá certo? Vou abrir aqui para que a gente possa, então, nosso tempo finalizou aqui, mas eu quero ver, né, se mais alguém tem perguntas, o que vocês querem que a gente pode conversar aqui nesse tempo final que a gente tem. Boa noite. O que você falou aí é muito importante, porque o TOD, a criança não é que a criança tem o TOD e é culpa da família, não, né? Nesse caso, a gente tem que procurar sempre ajuda, né? Porque é uma regularização, né? Muito emocional. Então, a criança age assim, no impulso. E eles são desafiador. Porque, às vezes, o adulto, né? Vamos dizer, o professor, às vezes, discrimina aquela criança. E não pode, né? Tem que sempre estar em um ambiente onde ela consegue se autoajudar, você ajudar a criança e com as outras crianças também. Porque não é porque ela tem TOD é que eu vou excluir ela da sala, igual você Sim. falou aqui. Eu tenho que chamar a atenção dela, eu tenho sempre que elogiar ela, mesmo que ela não esteja fazendo igual. Isso já aconteceu, né, na escola que eu trabalhei, que eu tinha uma criança com laudo, mas tinha várias que precisavam de laudo. E um desses era TOD. Sim. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte. Eu tinha meus ajudantes do dia e colocava ele como meu, tipo assim, meu step. Então, eu falava com ele, hoje você vai ajudar o João. Ele falava assim, não, professora, eu gosto tanto de você. Aí, quando foi no final do ano, ele falou assim, meu sonho é ter uma árvore de Tava com Natal. muita vontade de pôr esse carro em mim. Não, por que não pôs carro? Então, assim, eu acho que você tem que criar um ambiente melhor, porque isso não é culpa da família. Não, Né? E assim, agora, precisa de ser feito um trabalho de forma compartilhada, de muita parceria, Isso. né? Esse A estudante escola, precisa família, de ter, psicólogo, né? ele precisa de ter muita coisa. terapeuta ocupacional, Isso. o esporte, então ele precisa de desenvolver, né, essa capacidade que para ele está comprometida. Com certeza. Ele precisa de suporte. Não quer dizer que ele opõe, que as regras não vão aparecer. As regras precisam aparecer, elas precisam. Porque se não tiver regras e limite, vira uma bagunça, né? E Muito família... obrigado, boa noite, falei demais. Tchau, tchau. Por nada. E a família precisa o quê? Ela precisa ser parceira nesse trabalho. Isso, com certeza. Uhum. Para que ela consiga também seguir com essa mesma coerência, com essa mesma organização. Para andar junto, né? O que a gente a escola, estabelece, a família e o aluno. o que a gente cumpre aqui, o que ficar estabelecido aqui, precisa ser também cumprido, estabelecido e seguido nos diversos lugares. Na maioria das vezes, né, crianças que têm esse tipo de transtorno, eles precisam de quê? Eles precisam de uma equipe multidisciplinar que faça um trabalho em diversos espaços. Então, o que se acorda para poder ser cumprido no espaço tem que ser cumprido no outro e nos diversos outros lugares onde ele frequenta. A postura precisa ser a mesma. Rosimeire, Priscila, levantaram a mão. Rosimeire? Dentro da sua exposição, teve um momento que Ai, desculpa. Teve um momento que está escrito da apresentação a palavra doença. Então, estava pesquisando aqui, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, né? Pode ter acontecido alguma coisa aí que eu não vi isso passando. Aí eu fiquei com isso na cabeça, tá? Então, acho assim, é importante a gente frisar, né, que dentro do que você expôs, não é doença. Não é doença, não. São transtornos do desenvolvimento.
Tá Isso. certo? Se tem isso lá, eu vou voltar lá e vou dar uma olhada. Mas tá lá, não tá correto, não. Então tá. Tá? Tá bom. Obrigada. Nada. Mais alguém? Priscila que tá com a mão levantada. Gente, Não quero falar, tá? Foi um equívoco. foi só levantou, né? Estou vendo mais algumas aqui. A questão da avaliação apareceu aqui como na mensagem. A importância da gente ter essa questão da avaliação, dessa avaliação diferencial, ela é essencial, realmente ela é muito importante, né? Mas, assim, paralelo à importância de uma avaliação diferenciada, para que esse estudante consiga receber, né, ali todos os encaminhamentos, a avaliação ela vai fazer sentido a partir do momento em que a gente tem estratégias que sejam adequadas para o trabalho. Às vezes a gente não tem, às vezes a gente já tem uma avaliação, a gente tem um diagnóstico, mas não tem um trabalho que seja efetivo. Então, tão importante quanto uma avaliação, tão importante quanto um diagnóstico, né? É necessário um trabalho direcionado, que consiga compreender o funcionamento desse estudante e que dê para ele ali o suporte para que ele consiga se desenvolver. Tá? Que não adianta nada um diagnóstico, um laudo, uma avaliação, que está sendo muito comum hoje a gente ver vários estudantes que fazem avaliação neuropsicológica, neuropsicopedagógica, e aí trazem indicadores aí dentro de coisas, e fica por isso mesmo. Fez a avaliação, mas não faz uma intervenção, né? Não tem um acompanhamento. Então, a avaliação ela é essencial. Ela é essencial para quê? Para que ela possa abrir possibilidades. Então, tão importante quanto uma avaliação são estratégias que possam contribuir, né, para o desenvolvimento desse estudante. Gente, as meninas da secretaria que estão aí, querem colocar alguma questão? Luciane, boa noite. Meu nome é Luiziana. Luiziana. A Brícia precisou de se ausentar para resolver uma outra questão. Quero aqui agradecer, né, mais uma vez, a parceria da Inclusiva. Ficou muito bem claro, muito bem explicado. Acredito que todos tenham tirado muito proveito desse momento, né? Foi enriquecedor, com detalhes, explicando cada transtorno, diferenciando as dificuldades, os transtornos de aprendizagem, os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, foi muito bacana. Foi um momento de muita aprendizagem. Eu acho que cada um deve ter guardado aí um pouquinho, né, desse momento, e ficou muito claro. Não, que bom, sabe que deu para contribuir. A gente vai deixar aqui para vocês a apresentação, né? Tem aqui, segue alguns exemplos, depois vocês vão, quem acessar, ela vai ver, tem alguns exemplos com algumas sugestões, mas muito em cima disso que eu já trouxe para vocês, né? E a gente pensar, queria deixar aqui muito evidenciado aí a importância da gente conhecer esse estudante, aproximar, ter ele cada vez mais próximo. Porque aquilo que eu falei ele é essencial. Saber o que cada um precisa, como é que vai ser a adequação que eu vou fazer, que eu vou propor para cada um. Pode ser uma criança, tenho 2 crianças dentro da sala com TDAH, uma um pouco mais de tempo vai ser suficiente, outra não é o tempo que vai ser suficiente, porque eu posso ter um tempão de tempo, ele vai ficar ali perdido, desatento no meio da atividade. Então, eu tenho que ir pensando e vendo o que é mais funcional, o que dá mais resultado com cada um dos casos, tá certo? Agradeço vocês, então, a gente, né, já são 8h10 nesse momento, então acho que eu vou me despedindo aqui, né, e dizendo que a gente, inclusive, também a gente agradece muito, sempre muito bom, né, poder estar aqui fazendo essas discussões, né, trazendo isso para vocês, né, que a gente espera mesmo que a gente possa, mesmo daqui de longe, a gente pode estar fazendo uma diferença aí na rede, na prática, no dia a dia de vocês dentro das escolas, tá certo? Luciane, mais uma vez nós agradecemos, viu? Em nome da Secretaria de Educação, nós agradecemos pela parceria, agradecemos pela boa formação que tivemos hoje, o nosso muito obrigada, né? Gratidão sempre, viu?
Boa noite. Luciana, Oi, Ed. eu quero te parabenizar pela abordagem do tema, de forma esclarecedora. Foi muito bem explicado, de forma dinâmica, envolvente. Eu vou te falar uma coisa, em cada passo que você foi falando, eu fui observando e vendo a minha aluna. Ela é diagnosticada com TEA, TDAH, TOD e dislexia. Nossa, E a minha abordagem com ela é exatamente como você fez aí, sabe? É o ABA, né? Eu trabalho com ABA e eu vou aprendendo a cada dia, porque conhecimento não ocupa espaço, né? Então, hoje, para mim, foi muito esclarecedor. Eu aprendi muito. E eu te agradeço a toda a equipe. E parabéns a todos. Obrigada. Né? A gente está sempre à disposição, viu, gente? Nosso objetivo é contribuir com vocês sempre, tá? Uma boa noite.